Conseguem Está ver? aparecendo, está aparecendo. Tá aparecendo. Perfeito, dá para ver. Tá. Deixa eu ver onde está a apresentação aqui. Ok. Perfeito. É que eu já estou até gravando, não precisa. Eu Deixa estou eu... gravando aqui só para saber todos, nós estamos gravando a nossa reunião. Tá, Depois a gente consegue organizar e repassar a gravação para quem tiver interesse. tá. Eu estou pensando como é que eu faço para eu aparecer aqui. Tu me Tu ajuda está aí. aparecendo, nós estamos te Tá enxergando. aparecendo. Ah, então tá, então tá. Só É que para. aparece a tela principal, aparece o teu slide grande e Tá. pequenininho tu aparece em cima. Alguns vão aparecer do lado, outros vão aparecer embaixo, sem problema nenhum. Porque para mim aqui está aparecendo mais. É porque depois tu vai me falando as perguntas, então eu vou respondendo, porque eu só estou com tudo ela aqui, né? Perfeito, perfeito. A gente vai fazer o modelo assim, nós vamos fazer a apresentação, Tá, depois que tiver toda aquela apresentação, a parte burocrática do Rotary, tá. tu vai passar a palavra para ti, tu vai falar, terminando a gente abre o espaço para perguntas, não tem problema? Lógico, vamos lá, estou com tempo. Então, e te agradeço, eu sei que tu fez um procedimento, espero que tenha dado tudo certo, não quis falar, Não, mas tô vivo, tô vivo. Vamos seguir o barco. que bom, fico feliz por ter aceitado. Então eu Não, tranquilo. vou. Obrigado pelo convite, né? Eu sempre gosto de fazer palestra, estou sempre por aí. Apesar do tempo ser um pouco curto, a gente sempre dá um jeito, né? Perfeito, obrigado. Eu só peço agora que tu, se tu puder parar de compartilhar só por um minuto, tu vai no stop e a gente depois tu pode voltar. Perfeito. Tá. Então, boa noite. Eu vou passar para a Stefana, a protocola do Rotary Clube de Bagé Charrua. A palavra é tua, companheira. Boa noite, companheiros. Eu peço por gentileza, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode levantar a mão ali no Zoom ou colocar no chat que posteriormente serão respondidos. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Fórum Interclubes da gestão 2024-25, sob a magia do Rotary. Gostaríamos de expressar o nosso mais sincero agradecimento pela presença de todos. Hoje teremos a palestra sobre o Setembro Amarelo, intitulada Suicidabilidade, conduzida pelo psiquiatra Sérgio Keski. A participação de cada um de vocês fez toda a diferença, mostrando a importância de estarmos juntos para falar sobre temas tão sensíveis e essenciais como a saúde mental e a prevenção ao suicídio. É em momentos como este que percebemos o quanto é fundamental unirmos forças para promover o bem-estar e o cuidado com a vida. O apoio e o engajamento de todos demonstram que, juntos, podemos fazer a diferença, trazendo luz e esperança para aqueles que mais precisam. Agradecemos de coração por estarem conosco nessa causa tão importante e continuemos juntos nessa caminhada, sempre atentos e dispostos a ajudar e acolher. Irei apresentar os clubes e seus respectivos presidentes que estão realizando este Fórum Interclubes. Rotary Bagé, presidente Nelson Cabreira. Rotary Bagé Charrua, presidente Claudete Figueira. Rotary Bagé Campanha, presidente Carlos Magno. Interact Bagé, presidente Gabriela Bubbles. Interact Bagé Rainha da Fronteira, presidente Nicole Fagundes. E Interact Bagé Integração, presidente Maria Clara Tassinari. Convidamos a presidente do Rotary Clube de Bagé Charrua, a companheira Claudete, para fazer a abertura do nosso fórum. Tá fechado o microfone, Claudete. Desculpa. Uma boa noite, companheiros. Declaro aberto o primeiro Fórum Interclubes da Gestão 2024-2025 sobre o lema A Magia do Rotary.
Passo a palavra a protocolo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou ler agora o currículo do nosso palestrante. O Dr. Sérgio Keski é natural de Sapiranga, médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, a UCPEL, em 1995, especialista em psicoterapia de orientação analítica, mestre em psicologia clínica, professor de psicologia da Urcamp. Esse é o nosso palestrante. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. A palavra é sua. Obrigado. Claro, sou psiquiatra também, né? Tá. Pessoal, então assim, quando me convidaram, né, a primeira coisa que eu pensei era o Setembro Amarelo mesmo, e eu tinha uma palestra que eu já tinha dado um tempo atrás, aí eu fiz uma modificação, que é sobre suicídio, né? O termo suicidabilidade é um pouco mais amplo, então nós não usamos tanto só suicídio, mas também suicidabilidade, que seria então essa situação mais ampla, que seria o que leva a pessoa a entrar no suicídio em si, né, ou na ideia de suicídio. Eu vou apresentando então para vocês algumas coisas e vou discorrendo conforme a gente vai chegando aí, tá? Deixa eu só ver aqui. Vamos compartilhar a tela então. Por acaso compartilhou? Ainda não. Tá, deixa eu ver como é que eu fiz a outra vez que eu não estou conseguindo compartilhar Vai agora. no verdinho ali. Ah, tá. Guia do Chrome aqui. Já. Tá. Agora vai. Feito. Entrou aí, né, pessoal? Sim. Tá bem. Vamos lá. Bom, então aí tá o eu, né? Então, eu botei suicidabilidade, o papel do psicólogo, do psiquiatra. Qual seria, então, o nosso papel na resolução disso, né? Então, primeiro, pessoal, o suicídio ele sempre esteve presente na nossa sociedade, tá? Os pacientes com suicídio, eles têm geralmente o que a gente chama de sentimentos 4D. Desesperança, desamparo, desespero, desânimo. Então, quando as pessoas elas começam a ter esse tipo de sentimento, a gente já começa a ter um pouco de preocupação com relação ao futuro desse indivíduo, né? Então, comportamento também tem ideações, planejamento e tentativa. Eu vou dar uma explicada para vocês como é que nós classificamos isso. Parece uma coisa óbvia, mas é importante para nós sabermos o que é um comportamento suicida, então, né? É a ideação suicida, a tentativa do suicídio e o suicídio em si. A ideação suicida, então, seria uma caracterizada por pensamentos suicidas, e a verbalização do desejo de suicidar-se. Então, a pessoa tem um desejo. É diferente de dizer assim, eu quero... me dá vontade de ir para longe. Isso não é bem uma ideação suicida, mas é algo já dando uma ideia que poderia ser. Mas a ideação suicida tem que ser uma coisa bem mais característica mesmo, né? A vida não vale a pena e eu não quero mais viver ela. Tá? Então, eu não quero ficar com ninguém, eu quero ir para longe, não é algo como que a gente caracterizaria de ideação suicida, tá? A tentativa de suicídio, então, ele praticou a ação, o indivíduo, né? E ele teve essa intenção. Algumas pessoas, às vezes, tentam suicídio, assim, tomando medicações, mas, na realidade, ela não tinha aquela intenção, tá? Então, a gente chama isso uma tentativa de suicídio por acidente. E o suicídio, então, é o ato suicida propriamente dito, né? Aqui eu consegui um estudo brasileiro, tá? Que foi um levantamento feito de 2010 até 2019. Então, a gente, dentro desse estudo, a gente observou que no Brasil 112.230 mortes ocorreram por suicídio e houve um aumento de 43% no número anual de mortes, que era 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019, ok? Nesse mesmo período, então, a gente acreditava, né? Estima-se que a população tenha crescido de 190 milhões para 210 milhões, havendo então um crescimento de 10,17% da população.
Então, a taxa nacional em 2019 foi de 6,6 suicídios, por 100 mil habitantes. As regiões sul e centro-oeste tiveram as maiores taxas de suicídio nas regiões brasileiras, tá? Outra coisa que esse estudo nos mostrou, que os homens apresentavam um risco 3,8 vezes maior de morte por suicídio do que as mulheres. Esse estudo bem interessante de vocês em algum momento olharem, né? Também se observou, então, que as taxas de mortalidade dos adolescentes, tá, teve um incremento de 81% nesse período, e de 606 óbitos, que era uma taxa de 3,5 mortes por 100 mil habitantes, foi para 1.022 óbitos. Aí uma taxa que praticamente quase dobrou, né? A taxa de 6,4 suicídios para cada 100 mil adolescentes. A gente vem observando que o número de suicídio em adolescentes tem crescido muito mais do que adultos ou idosos, né? Então isso já faz com que a gente tenha maior preocupação nessa faixa etária. Eu tenho um caso de um paciente, não era um paciente, desculpe, uma história na cidade em que eu trabalho também, que é Sapiranga, de um rapaz de 14 anos, que a mãe retirou o celular dele e ele cometeu suicídio pela falta do celular, tá? Então, eu acho que hoje, através dessas situações de dependência, né, de computador, de celular, a probabilidade de suicídio parece ter aumentado. Então, esse aumento sustentado das mortes por suicídio em menores de 14 anos, tá, entre 2010 e 2013, teve um aumento de 113% na taxa de mortalidade por suicídio nessa faixa etária, que foi o caso desse que eu relatei de Sapiranga, né, e passou para 104 óbitos, com uma taxa de 0,3 por 100 mil para 191 óbitos, e uma taxa de 0,7 por 100 mil habitantes. A gente fala 100 mil porque não é uma quantidade tão grande, teoricamente, tá? Mas é como a gente consegue avaliar. Então, entre os homens, a taxa de mortalidade por suicídio em 2019 foi de 10,7 por 100 mil, enquanto as mulheres foi de 2,9, tá? Então, dá para ver que realmente os homens cometem mais suicídio que as mulheres, tá? Comparando os anos 2010 e 2019, então, verificou-se um aumento de 29% nas taxas de suicídio em mulheres e 26% das taxas entre homens. Lembrando para vocês que a nossa população, nesse momento, nessa época de lá para cá, foi apenas 10%, tá? O Rio Grande do Sul, a taxa de suicídio é de 11,8 para cada 100 mil habitantes. Bom, quais são então as características desse indivíduo que tem esse comportamento suicida, né? Nós sabemos que a nossa personalidade ela vai ser formada desde o momento que a gente nasce. O que seria a personalidade? O jeito de ser de cada um, tá? Então, já de bebê a gente vai tendo então uma genética, um ambiente que vai influenciando a gente e a gente vai criando uma ideia do que nós somos, de quem nós somos, né? E como a gente está nesse mundo, né? E a gente vai, então, passando por adolescência. A gente acredita que aos 24, 25 anos a gente completa totalmente o amadurecimento do nosso sistema nervoso central, que a gente chama de mielinizar todas as bainhas, tá, neuronais, para melhorar, então, o impulso nervoso. Isso acontece entre 24 e 25 anos no nosso cérebro, tá? E aí a nossa personalidade, teoricamente, está toda terminada. Quer dizer, a gente vai ser sempre assim, a não ser que a gente faça alguma intervenção, ou psicológica ou medicamentosa. Então, quais seriam as características? Impulsividade, indivíduos mais impulsivos. Hostilidade e agressividade, então, indivíduos que são mais agressivos. Introversão, pessoa que ela é fica mais em casa. Aí, entre os adolescentes, só ficam no computador, não socializam, né? Ansiedade e instabilidade emocional. Então, as pessoas que são mais instáveis emocionalmente, como tem um transtorno de personalidade borderline, são mais suscetíveis a ter comportamento suicida. Bom, aí vem as coisas que são importantes para a gente ter um entendimento melhor, tá? Fatores ambientais genéticos são determinantes para o suicídio e violência infantil, baixa escolaridade, baixo nível social e econômico, antecedentes na família e transtornos mentais podem contribuir para o comportamento suicida. Quanto mais coisas você tiver dessas características na história
do indivíduo, maior a probabilidade dele ter esse comportamento suicida, tá? Só vou ir mais adiante, que o transtorno mental tem uma importância muito grande. Estudos em gêmeos mostram maior prevalência de suicídio em gêmeos monozigóticos, tá? Então, quando um gêmeo comete suicídio, alguns trabalhos tentam fazer um segmento do outro gêmeo para ver se ele vai ter esse pensamento ou um comportamento suicida. Então, pelo trabalho que eu vi, em torno de 25% acabaram cometendo suicídio, dos irmãos gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos. Bom, há uma relação de transtorno mental e suicídio em 98% dos casos. Então, vocês vão perceber que dificilmente uma pessoa comete suicídio quando tem um cérebro são, né? A maioria desses 2% provavelmente foi acidental. Os 98%, então, desses indivíduos tiveram algum transtorno mental. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre esses transtornos mentais, tá? Bom, um deles, com certeza, é o transtorno depressivo maior, que é o que mais frequentemente está envolvido em suicídio nos indivíduos, tá? Mas tem outros também. Influências genéticas, então, podem contribuir, então, para o desencadeamento desse transtorno mental. A gente sabe que a herdabilidade, por exemplo, da esquizofrenia é de 90%. A herdabilidade seria a influência da genética com relação ao desencadeamento de uma doença. E 84% no transtorno bipolar, em torno de 50% no transtorno depressivo maior. Também, estudos para identificação de genes ainda têm resultados inconclusivos. Eu vou mostrar para vocês que existem alguns trabalhos de genes e para ver como é complexo, porque não é um gene único. Essas doenças são poligenéticas e os trabalhos não coincidem em genes, por isso que são inconclusivos. A gente ainda não conseguiu definir por que determinado indivíduo que tem uma genética tem depressão e comete suicídio, e por que outro indivíduo que teria as mesmas alterações genéticas não comete suicídio, tendo as mesmas condições, as mesmas situações de vida, né? Os principais endofenótipos. Fenótipo seria a característica que o indivíduo tem, tá? Candidatos seriam neuropsicológicos. O que significa isso, né? Neuropsicológico, então tem uma parte que é a parte doente e uma parte que é a parte psicológica, é a alteração que esse indivíduo tem, que pode ser inclusive pela situação em que vive, né? Todos aqueles fatores que eu expliquei anteriormente, né? Isso vai afetar a tomada de decisões desses indivíduos e as funções executivas. Então, pacientes que têm maior risco de suicidabilidade, que têm depressão, por exemplo, as decisões elas são difíceis de ser tomadas ou quando são tomadas são precipitadas. Funções executivas, a capacidade cognitiva desse indivíduo ela está prejudicada também. Então, a cognição seria a atenção, percepção, memória, haverá um prejuízo até que a pessoa melhore disso aí, né? Então, o comportamento suicida, ele tem uma neurobiologia e uma genética. Novamente, traços de personalidade, impulsividade e agressividade. Neuroquímica, a gente sabe que o ácido 5-hidroxidolacético, ele tem alguma alteração que poderia justificar. Então, essa é uma das situações dentro de uma enzima, tá? A neuroimagem mostra, então, que a amígdala cerebral seria uma região ali que possivelmente teria alguma alteração. Ela, principalmente na ansiedade, tá? Aparentemente poderia ter alguma coisa ali, mas ainda são estudos que não demonstram uma igualdade em condições em pessoas que são de diferentes regiões do mundo. Então, o PET seria uma tomografia por emissão de pósitrons, que eles fizeram no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, na frente, como fala o nome mesmo, é o que é responsável pela dopamina, pela tomada de decisões e as funções executivas. Então, quais foram os genes avaliados até agora? O 5-HTT, SLC6A4. O SLC6A4 ele é um transportador de serotonina. Ele transporta... o que acontece? O neurônio, para passar a informação para outro neurônio, ele vai precisar que haja um neurotransmissor, tá? Mas para que que dentro de uma vesícula, né, que está armazenado, ele venha até a extremidade do neurônio, ele precisa que esse gene seja acionado, o SLC6A4.
porque senão esse transportador, ele não chegará até a beirada do neurônio e não liberará o neurotransmissor, tá? Acredita-se que a localização desse problema esteja no cromossomo 17. Triptofano hidroxilase 1, cromossomo 11, 2, cromossomo 12. Triptofano hidroxilase é uma enzima que transforma o triptofano que tem no chocolate, né, em serotonina. Nós sabemos que a serotonina está muito envolvida na depressão. A falta dessa triptofano hidroxilase, uma quantidade inferior à necessidade, faz com que haja menos transformação do triptofano em serotonina e menos serotonina para a gente ficar feliz, né? Monoaminoxidase, cromossomo X. CREB é uma proteína que liga uma enzima chamada monofosfato adenosina cíclico, que faz você conseguir fazer a gente chama isso uma cascata de transdução de sinal, porque depois que um neurônio informa para o outro neurônio, haverá dentro desse neurônio que recebeu uma cascata com vários componentes químicos que vão fazer com que essa ligação aconteça e esse indivíduo ele consiga pensar. Existe um fator chamado neurotrófico derivado do cérebro, também que é importante para essa cascata de transdução, cromossoma 11, tirosina quinase neurotrófica receptor tipo 2, cromossoma 9. O FKBP5, ele é um gene que está relacionado ao cortisol. Tá? Então, indivíduos que têm alteração nesse cromossomo 6 provavelmente terão mais dificuldade com relação a ganho de peso. E alguns indivíduos que têm defeito nesse gene, a medicação pode aumentar mais ainda o peso dela. Tá? A HTR1A seria um receptor de um outro tipo de enzima, cromossomo 5 e 6. O HTR2A, ele também é um tipo de receptor, tá? Receptor que recebe, é aquele que recebe ou de volta ou para o outro neurônio, né? Existe um gene AutoS2 que parece que os indivíduos que têm uma alteração, que é no cromossomo 7, são mais suscetíveis a ter autismo, tá? E ele também pode ter alteração, porque é um transtorno mental e também levará a um comportamento suicida. A dopa-decarboxilase, ela é responsável para ativar dopamina. E a dopamina dá o prazer para a gente, né? Cromossomo 7. Então, vocês perceberam que, por isso que os estudos são complexos, né? Porque são muitos cromossomos, muitos genes que têm que ficar de uma certa maneira, emaranhados ou com problemas de um ou outro que façam com que você tenha um transtorno mental. E por isso que ainda nós não conseguimos achar uma solução neurogenética, vamos dizer assim, para depressão ou para qualquer outra dessas patologias mentais, porque diverge muito da genética de cada um de nós, né? E às vezes fatores externos também têm uma importância, então é praticamente impossível nós chegarmos a uma solução genética, como na imunoterapia, por exemplo, né? Tá. Isso aqui é importante. Quais seriam então os fatores de risco e de proteção para o suicídio? Vamos começar pelos fatores de risco. Jovens e idosos, lembrando que os adolescentes são jovens, né? Então, jovens e idosos, maior fator de risco, tá? O sexo masculino, com certeza. Se houve abuso físico ou sexual na infância ou na adolescência, morte de um ente querido é um fator de risco, né? Quanto mais próximo, maior o fator de risco. Desemprego, tá? Vergonha e desonra. Por exemplo, a pessoa ela é exposta nas redes, alguma coisa desse tipo. Desilusões amorosas, principalmente em adolescentes, né? Já tive um caso assim. Depressão pós-parto, aí é um risco bem alto também. Se teve tentativas de suicídios anteriores, há presença de transtorno mental, história familiar de transtorno mental, história familiar de tentativa de suicídio. Então eu pergunto para meus pacientes, né, alguém na tua família já tentou suicídio? Se tem, já toca alarme, né? Eu já fico pensando em tudo, né? O que seriam então os fatores de proteção? Não ter transtorno mental, ter filhos.
é um fator de proteção. Muitas pacientes minhas não cometeram suicídio porque pensavam nos filhos, né? Estar empregada é uma coisa importante, ocupa a mente do indivíduo. Ter uma religião é algo importante também. Eu tenho um paciente que ele é agnóstico, né? E ele está fortemente imbuído em cometer suicídio, né? Ele tem um transtorno mental, que é uma depressão grave, e ele não participa de grupos sociais, né? Então ele tem pouca coisa que possa protegê-lo, né? E ele tem é sexo masculino, é jovem, então ele tem muitas coisas ali que desilusões amorosas que se somam e fatores de proteção que não existem praticamente. Então, grupos sociais são importantes. Um alojamento seguro, se tu mora num local em que você se sinta seguro. Pessoas que moram em lugares como favelas, obviamente não é um alojamento seguro, né? Isso também é um problema como fator de proteção. Segurança em geral, a pessoa se sente segura onde é que está, uma boa alimentação e uma capacidade de repouso. Pessoas que dormem pouco é um problema também, porque tendem a ter um juízo crítico menor. Bom, a gente sabe que as mulheres vão tentar mais suicídio, tá? E elas utilizam mais medicamentos, agrotóxicos, coisas mais fáceis de ter à mão, tá? Mas quem realmente comete mais suicídio são os homens. E a gente acredita porque os métodos são bem agressivos, né? Geralmente arma de fogo e enforcamento. E eventualmente saltos de lugar alto. Não significa que as mulheres não vão cometer suicídio, mas elas vão tentar mais e vão ter menos sucesso, tá? Então, elas tentam mais suicídio, mas o sucesso não é bom porque os medicamentos geralmente que a gente fornece são medicamentos que têm uma certa segurança, só que a gente não conta tudo para os pacientes, né? Então, quando eles tentam usar medicamentos, eles não têm sucesso. Nós temos algum dado aqui no Brasil que o suicídio praticamente inexiste antes dos 10 anos. Então, qual o papel do psiquiatra e do psicólogo, né? Por que a gente precisa de psicólogo e psiquiatra? Existem alguns estudos que estão mostrando que a gente não nasce e morre com o mesmo número de neurônio como nós pensávamos antigamente, tá? Hoje tem uma neurogênese, uma produção de neurônios. E esses neurônios, eles têm DNA dentro deles. Esse DNA tem o RNA e o DNA. Esse DNA, ele pode ser modificado. Ele pode ser modificado para o bem ou para o mal. Tá? Se ele for, a gente chama de silenciado, né, ou ativado. Então, ele pode ser silenciado ou pode ser ativado. Então, não é todo mundo que tem diabetes que será diabético, mas ele tem aquele gene que não foi ativado, por isso que ele não desenvolveu, mas ele teria o gene para ser diabético. Tá? Então, a gente sabe, então, que as intervenções psicológicas e medicamentosas podem alterar para bem essa questão. Isso faz com que, então, o indivíduo ele faça genes novos melhores do que os genes que ele tem naquele momento, tá? Claro que não vai trocar toda a genética do indivíduo, né? Mas tu consegue melhorar alguns genes e quanto mais você consegue fazer essa modificação, melhor para o paciente e ele tem uma recuperação melhor. Indivíduos com depressões graves, por exemplo, às vezes não conseguem fazer isso de forma adequada e mesmo com medicamento ou psicoterapia, eles ainda têm dificuldade. Algo a gente ainda estuda por quê. Bom, o que então nós temos que fazer? Primeiro, a gente tem que reconhecer esses sintomas do comportamento suicida, tudo aquilo que eu escrevi para vocês, né? Identificar se existe um fator de risco para suicídio. Então, o que ele tem de fator de proteção, o que ele tem de fator de risco, né? Verificar as relações ambiental e genética no desencadeamento do suicídio em pacientes com transtornos mentais. Então, como é que é? Aquilo que eu também falei, como é que é a história desse indivíduo? Né? Ele teve alguma situação na infância que foi grave, algum abuso sexual, algum abuso infantil, algum tipo de trauma, né? Algumas crianças se acidentam e os pais falecem, então alguma coisa desse tipo que teve uma forte influência. Quanto mais cedo a gente recebe uma influência dessas, é pior, porque o que acontece? Nós ainda estamos formando neurônios. Né? Então não é nem uma neurogênese, é uma gênese normal do indivíduo. Então já vai ser alterado naquele momento. Então
E não vai ser por uma coisa boa, porque foi uma situação traumática, né? Então ali já tem uma alteração que pode ser genética. Isso explica porque indivíduos que têm depressão, quando você vai fazer uma avaliação, não tem mais ninguém na família que tem depressão. Mas quando tu vai ver a fundo a história desse indivíduo, ele tem todos esses fatores que poderiam desencadear e ele será provavelmente o primeiro que levará esse gene e os que vierem após dele também terão esse gene, provavelmente, tá? Então, é por isso que a gente tem que avaliar bem isso, né? Principalmente quando o indivíduo tem um transtorno mental associado. Quais seriam, então, as diretrizes do tratamento desses indivíduos, né? Então, a gente vai avaliar o risco de suicídio e a gente vai estabelecer um plano de segurança, né? Então, o que é um plano de segurança? É como se fosse um contrato. Diz assim, olha, se eu vou pegar o telefone de algum familiar teu e eu quero que, se em determinada situação nós chegarmos à conclusão que você vai precisar desse contato para segurança tua, nós vamos chamar esse contato, né? Então, se o indivíduo já tem um plano, ele quer se matar, né? Já está tudo estabelecido, é óbvio que a gente vai precisar da ajuda da família, né? Então, a gente vai estabelecer e nada, vai ser tudo aberto para o paciente, para que ele saiba que tem alguém por ele, né? Isso ajuda bastante o indivíduo, porque lembrando que ele tem um transtorno mental que pode, naquele momento, não estar respondendo à medicação ou até à psicoterapia. Escolher um ambiente adequado. Se é um indivíduo que está com muito risco, a internação vai ser um ambiente adequado. Apesar de ninguém gostar de ficar em hospital, alguns indivíduos sim. Como não existe muitos hospitais psiquiátricos no Rio Grande do Sul e leitos pelo SUS menos ainda, então a gente às vezes faz um tratamento domiciliar, conversa com os familiares e tenta deixar vigiado o paciente por 24 horas, em escalas, né? Tipo plantões, assim. A gente precisa avaliar se tem qual é o diagnóstico diferencial e se tem comorbidade. Por exemplo, no transtorno bipolar existem várias comorbidades que podem estar presentes, tá? Uma delas é o transtorno obsessivo compulsivo. E quanto mais comorbidades o indivíduo tem, o diagnóstico fica um pouco mais complicado, porque você tem mais coisas para resolver para que esse paciente não cometa suicídio, né? E ver se o que tu está tratando realmente é o que ele tem. E isso é o diagnóstico diferencial, porque às vezes a gente está tratando, pensando numa depressão e a pessoa tem um transtorno bipolar em episódio depressivo e o tratamento é diferente. Verificar qual é a gravidade daquele episódio depressivo. Lembrando que o transtorno depressivo maior é o principal causador de impulsos suicidas, né? Ver se tem algum estressor na família, se tem algum estressor, escola, trabalho, algo que possa piorar o prognóstico desse paciente. E aí também a gente vai educar esse paciente, vamos dizer o que nós vamos fazer, né? Explicar tudo partes por partes. Eu sempre explico para o meu paciente, eu sempre falo que é uma parceria, né? E eu vou ajudá-lo, mas se ele vai fazer um tratamento que pode ser por um longo prazo, tem que ser um tratamento que ele não tenha nenhum efeito colateral, o mínimo possível, que ele possa viver confortável se precisar tomar a medicação o tempo todo. Então, se não tiver efeitos colaterais, ele consegue e vai melhorar a qualidade de vida dele, que é o nosso objetivo, né? Então, quando a gente consegue melhorar a qualidade de vida do indivíduo, eu sempre falo para os meus pacientes que existem dois motivos para se tomar medicação na vida. Um deles é melhorar a qualidade de vida e o outro é prolongar. Mas também não adianta prolongar se não tiver qualidade de vida, né? Então, nesse momento, quando você vai pensar em tomar dor de cabeça, você vai tomar um remédio, mas tem pessoas que não querem tomar, não vou tomar nada, e ficam um dia inteiro com dor de cabeça, porque não querem tomar medicação, só que é uma medicação que vai aliviar em 30, 40 minutos a dor de cabeça e não vai ficar o tempo todo. Então, algumas pessoas optam em não se tratar, mas a qualidade de vida vai estar prejudicada. Muito obrigado. E é isso. Aberto para perguntas, pessoal. Puder compartilhar a tela? Sim, vamos interromper o compartilhamento aqui. Perfeito. Pessoal, alguém que tenha dúvida, fique bem à vontade. Aproveite agora. A hora é agora. Às vezes Pode as pessoas levantar a têm também mão. na família alguém que tem, se tem alguma dúvida, a gente pode ajudar, né?
Acho que ficaram muito impactados com a ideia. O Ignácio Olá, levantou a mão boa noite. agora. Boa noite. Eu tenho, boa noite, doutor. Eu tenho uma dúvida. Eu sou estudante da pública. Eu queria saber se o senhor sabe as estratégias de prevenção do suicídio que estão sendo implementadas nas escolas ou instituições, porque, por exemplo, na minha escola nunca tocaram nesse assunto. Eu estou no terceiro ano e desde o primeiro ano eu nunca ouvi sobre esse assunto, ninguém foi fazer palestra, ninguém falou sobre. Claro, aí eu fui descobrindo ao longo da vida, mas em escola eu nunca vi nada. O senhor saberia alguma Olha, deveriam ter me chamado, né? Eu iria na escola. O problema, eu iria sem problema nenhum. Claro, não tem tanto tempo para ir. Esse é um problema, né? Porque as pessoas elas colocam cor nas doenças, né? Então, amarelo é o melhor setembro, começa a botar cor, né? Mas não tem realmente uma divulgação. O ideal seria que nas escolas, eu brinco que se eu fosse candidato, eu iria propor isso, né? Que tivessem psicólogos, tá? Porque isso pode ser abordado por psicólogos em escolas. Os psicólogos também teriam um papel importante na equipe diretiva, porque eles também sofrem pressão, né? Então eles teriam uma resposta também, porque é difícil hoje em dia, com os alunos todos com celulares, né? Com pouco interesse, né? E aumenta muito a chance deles também cometerem suicídio, porque eles estão cada vez mais utilizando dopamina rápida, né? E acontece, a dopamina dá um prazer, então o indivíduo quer aquele prazer, troca o joguinho, não adianta, vai em outro jogo e vai, e aí começa a ser mais difícil ter prazer, né? Porque eles querem todo um prazer rápido, e a frustração já não é uma coisa que os jovens querem, né? Então isso aumenta bastante. Então com certeza seria muito importante. Eu realmente não sei, eu acho que falta uma mobilização, talvez, né? Na rede pública, principalmente, porque geralmente a rede privada, elas têm um pouco mais de intervenção. Eu não sei, tu estuda na rede pública, né? Provavelmente. Então, Dá para te... o ideal, na realidade, é algo que é difícil de conseguir, né? Mas era ter um psicólogo em cada escola, né? Ou pelo menos na rede, que pudesse, então, explicar isso ou visitar com frequência, né? Na minha formação, a gente tinha um momento em que a gente fazia intervenções escolares na equipe diretiva, era muito interessante. E eu participei de uma escola pública em Porto Alegre. E foi muito legal. Eu pensei, pá, isso seria uma coisa muito legal. E até hoje eu penso nisso, mas ninguém pensa, né? Então, mas com certeza seria muito legal. Mas pode me chamar, se precisar, eu faço uma palestra na tua escola. Muito obrigado. Tá bem. Posso perguntar? Por favor. Eu gostei muito de saber que a gente não nasce e morre com o mesmo número de genes. E porque estou ficando cada vez mais velha e estava pensando que está cada vez diminuindo mais. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, o que pode se fazer para melhorar esses genes? O que se faz? Uhum. Alimentação? Não sei. Sim, sim. O que acontece? Em primeiro lugar, a pessoa quando vai ficando idosa, ela não diminui o número de neurônios, ela só desidrata. A gente brinca, né? Vai diminuindo na idade o cérebro, uma desidratação, vamos dizer assim, mas não perde o número de neurônios, como se achava antigamente, tá? Bom, sim, com certeza alimentação. Porque o que acontece, tá? Existem interleucinas que fazem com que haja um processo oxidativo em todas as nossas células, inclusive no neurônio. Então, o ideal é que a gente faça coisas que diminuem esse processo oxidativo. Por isso que nos Estados Unidos tem muita gente tomando vitamina. Então, corrigir as vitaminas é importante. Por isso, a alimentação, com certeza. Esporte melhora a endorfina, que melhora a capacidade cognitiva do indivíduo. Então, sim, essas coisas com certeza vão melhorar. Não, talvez não façam tudo o que a gente queira, mas certamente vão melhorar a nossa capacidade cognitiva. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas acho que era isso, né? Respondeu sim. Ju, pode, por favor. Eu gostaria que vocês exemplificassem aqueles 2% de suicídios acidentais.
porque tu disse 98% estão associados a algum outro processo, né? E eu gostaria de entender como funciona, então, esses 2% acidentais. Fiquei bem curiosa quanto a isso. Tu sabes que eu fiz essa palestra para um pessoal da psicologia, né? E eles fizeram a mesma pergunta para mim. Eu sabia que ia me perguntar, né? Tá, esses 2% talvez sejam aquelas pessoas que não queriam realmente morrer, que queriam chamar a atenção, entende? Então fizeram tomar comprimidos, tal, para chamar a atenção, mas não havia uma ideação suicida mesmo. Mas acidentalmente as pessoas morrem, porque eu já tive muitos casos que as pessoas tomaram comprimidos e depois, não sei por que eu fiz isso, né? Então, se a pessoa tivesse morrido, seria uma morte acidental, porque não foi uma morte que a pessoa realmente tinha uma ideação suicida. É isso que quer dizer aqueles 2%, tá? Então, não é acidental de acidente, é acidental porque você não queria realmente, não era uma intenção suicida, era para você chamar atenção, o que já é uma coisa problemática, né? Para um sofrimento teu. Era Pelo isso, menos eu Ju? acho. Obrigado. Ellen, por favor. Boa noite a todos. Eu sempre ouvi uma frase que diz que quem quer se matar não avisa. Isso é realmente verdade? Ou fulana disse que ia se matar, não sei o quê. Aí outra diz, quem quer se matar não avisa. Ela avisa? Ela pede ajuda? O que o senhor me diz, doutor? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, tá? Se a pessoa está dizendo que vai se matar, pode ser uma manipulação. Tem algumas pessoas que têm personalidade emocionalmente instável, que a gente chama borderline, fazem muito essa manipulação para ter algum ganho, tá? Mas sempre tem que levar a sério. Sempre tem que levar a sério. Então, porque pode. Eu sempre digo que, mesmo que seja algo de personalidade, é um pedido de socorro. A pessoa está falando isso porque ela está dizendo que precisa de ajuda. Qual o tipo de ajuda? Avaliando, a gente vai saber, né? Pode ser só uma ajuda psicológica, não precisa ser medicamentosa, mas certamente a pessoa precisa de ajuda. Porque se ela está falando que quer se matar, ela está dizendo que tem algum sofrimento. E ela está expressando que ela tem sofrimento através dessa frase. Então, quem tem sofrimento precisa melhorar algo, né? Precisa ver onde é que está esse sofrimento e como a gente vai melhorar, né? Essa qualidade de vida desse indivíduo. Então, eu acredito que se a pessoa fala, ela tem um grande potencial, sim. Ela está pedindo socorro. Tá certo. Ellen, obrigado. Seja. Eu gostaria de saber, assim, quais são as medidas profiláticas, né, para não chegar nesse ponto, diante de tantas variáveis que tem nesse diagnóstico, né? Porque ele pode estar leve, ele pode ficar acentuado, dependendo do contexto em que a pessoa está inserida, mas a gente se percebe isso no nosso meio, no nosso convívio, de que forma, né, que a gente consegue contribuir para que não chegue nesse auge, assim, né? Nesse ponto final mesmo. Nós estamos falando de pacientes graves, né? Mas existem, certo, como tu falaste, depressões leves e moderadas, né? Às vezes, quando o nosso cérebro está doente, ele não consegue ter a capacidade de informar para nós que nós estamos doentes. Então, a gente precisa da família. E, às vezes, muitas vezes, a família, observando, consegue indicar a esse paciente que ele procure uma ajuda. Então, o olhar do familiar é muito importante. Acho que o olhar do familiar é muito importante. Então, muitas vezes eu chego com os pacientes, faz 1 ano que eu estou assim, então nós estamos atrasados 1 ano para te tratar, né? Quer dizer, é 1 ano de sofrimento, né? Por que não procurou antes, né? Quando você demora muito para procurar ajuda, a tua patologia, ela vai cronificando e a resposta ao tratamento pode ser menor. Fora que os indivíduos têm alterações genéticas para bem ou para mal, e pode ser que a alteração genética interfira na resposta de um medicamento, por exemplo. Então, acredito que a família tem que estar de olho e o indivíduo, se possível, principalmente os homens são difíceis, eles vão levando até o extremo. Eu tenho muito mais mulheres, obviamente, com depressão de homens, porque eles são muito mais resistentes à ideia de um psiquiatra, porque eles não estão loucos, né? Então, eu acho que
Homem tem que levar de mãozinha mesmo, senão eles não vão. Não sei se eu te respondi. Uma questão, falaste no início ali, que é a importância dos clubes de serviço para ajudar neste momento, né, com depressão, enfim. E nós somos clubes de serviço. Às vezes a gente procura, as pessoas cada vez mais ficam, eu não vou na reunião. Como é importante a presença simplesmente na reunião ou nas ações do clube, mas simplesmente sair de casa para participar de uma reunião de Rotary, onde tem mais pessoas inseridas, onde a gente pode fazer. Quão é importante esse sair de casa e ir participar de um clube de serviço? É aquilo que está naquele que eu falei para vocês, que você ter amigos, grupos, né? E isso é um grupo, né? Então, e Não vocês estou se aguentando. conhecem, né? Então vocês conseguem olhar um para o outro e ver se a pessoa não está bem naquele dia, porque quanto mais vocês se conhecem, né? Provavelmente mais vocês percebem que aquela pessoa está diferente do que ela era antes, né? Doutor, assim como também a parte da religiosidade, né? O senhor falou ali da pessoa agnóstica. Uhum. A gente precisa acreditar em algo, né? Se a gente não acreditar em algo, a gente vai ficar desapegado a tudo, né? E aí a vida perde mais a importância, principalmente para essas pessoas, né? Então, eu acho que a fé, ela ajuda, com certeza. Muitas Obrigada. pessoas que eu tenho, são cristãs, né? E elas não cometem suicídio porque são cristãs. Então, elas me procuram, né? Com depressões até graves, mas conseguem tolerar o tempo de tratamento, que não é tão mágico assim, né? Porque tem a religiosidade. Oi, Eu, Carla, pode falar. eu Oi, percebo não, o com índice. relação. Eu não tenho a mãozinha aqui para Ah, meu levantar. Deus, tá com mãozinha. É. Não, com relação a. Ixi, Pode falar, Carla. Quem que vai tá. falar, Não, Carlos? eu ia falar assim, ó, com relação à questão dos adolescentes, né? Nas escolas mesmo, o que aconteceu no Silveira, né? Eu não sei se foi no mesmo ano que teve dois jovens adolescentes. E aí a gente se pergunta, como é que não perceberam? Todo mundo diz assim, ele era um jovem, participava, né? Era tranquilo e tudo. Às vezes falta muito dos pais, ou sei lá, assim, ó, também talvez da escola, porque em algum momento essa pessoa tem que ter dado algum sinal, né? Ou para um amigo, alguma coisa assim. Essa parte para os adolescentes é bem complicada, né? E talvez seja difícil, mas uma sugestão para o Rotary, talvez um programa, alguma coisa que consiga participar e escolha alguma escola, né? E tem essas palestras, algumas coisas assim, porque às vezes eles têm vergonha também, né? Não falam, né? Mas é muito interessante essa questão, porque não ter a percepção, alguém não perceber, porque às vezes tu fica lá no gritinho do socorro, tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa, né? Então, não sei como resolver isso, mas é só assim mais uma questão de falar, porque como é que não tem a percepção, alguém, né? Que é importante, né? Às vezes tu só. Eu tive uma situação de uma moça aqui, de uma professora em Candiota, eu já tive depressão e tudo, né? E aí nós fomos visitá-la. Ela teve uma aluna agrediu e ela disse que não conseguia dormir nem nada e tá, ficou assim, entrou né, ficou muito mal. E aí eu e minha mãe fomos visitá-la e ela disse assim, olha, e eu disse, olha, vai passar. Eu estou tomando medicamento e não está passando. Eu digo assim, vai passar. Espera que vai passar. Tu vai conseguir isso, tu vai melhorar. E ela disse assim, olha, depois ela num evento, ela disse, olha, graças a Deus, porque eu estava pensando em me matar, porque ela não estava aguentando aquilo, né? Foi uma coisa tão assim. E às vezes é essa coisa assim de tu dar uma palavra, né? Porque tem muita gente que tem problemas e não fala se achando, né? Não sou maluco, que nem não estou suportando, né? Mas é importante, né, essa questão de, talvez na escola, ter alguma coisa assim, tipo de projeto, né? Mas mais essa questão, assim, de não conseguirem, das pessoas não conseguirem, assim, os pais, principalmente os familiares, deixar, tipo,
né? Não, ele era uma pessoa que estava bem, que brincava, né? Não tinha nenhum sinal, né? Mas alguma coisa deve ter, né? Seria isso aí. O que que eu puedo te dizer é o seguinte, tá? O problema é o preconceito, tá? Os indivíduos, eles acreditam que isso não é uma doença, que é uma frescura, né? Que é algo da adolescência. Então, o problema é o preconceito. Como as pessoas elas têm esse preconceito, porque um deles é que tu vai para um psiquiatra que tu tá louco, né? Eu É. brinco que quem vem ainda tem chance, né? Então, o que acontece? Os indivíduos, eles às vezes estão numa família que a família tem pouca capacidade de compreensão. E aí, quando o indivíduo tem depressão, isso é falta de trabalho, entende? É algo desse tipo, né? Então, é óbvio que esses indivíduos não vão ajudar os filhos, né? Porque eles Uhum. têm um preconceito que impede eles de verem o que está na cara deles, né? É Então, verdade. sim, é Tá muito certo. fácil. Se você conhecer o teu filho, tu sabe que ele não está bem, né? Uhum. Você tem que entender que não estar bem é uma doença e Uhum. não uma preguiça, uma falta de vontade. É uma doença. Uhum. Tem que ser Uhum. tratada como. Uhum. Esse é o maior Perfeito, problema que eu vejo, é a ignorância, né? Uhum. Uhum. perfeito. Espero ter. Tá. Antes de passar a palavra para a Virgínia, depois para a Doris, foi feito um questionamento no chat, o responsável pelo aumento do suicídio em idosos e quais os protocolos que devem ser tomados para o cuidado disso. Não muda muito o protocolo do que eu expliquei ali, tá? Não muda muito, é o mesmo, tudo é o mesmo protocolo. Observar todas as questões de risco, as questões de proteção. O que acontece no idoso é que o idoso, ele sabe que ele não tem mais tanta perspectiva de vida, né? Alguns idosos vão morar em lares ou ficam até em casa, mas ninguém mais visita, não conversam com ninguém, as pessoas não têm paciência mais com os idosos. Isso vai tornando a vida deles mais difícil, né? E isso aumenta o risco. Por isso, o risco deles é mais alto do que no adulto normal, que ainda teria teoricamente, um tempo para fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que um dos exemplos é o cara que fez aquele que começou com 60 e tantos anos a fazer uma empresa, que eu acho que é KFCC, não me lembro, aquela que faz frangos nos Estados Unidos. Ele começou com 60 e tantos anos, quase 70 anos a empresa. Ele morreu com 80 e poucos anos. Quer dizer, eu acho que quando você tem um projeto, sempre tem um projeto, não importa a idade, você vai conseguir, de uma certa forma, diminuir essa possibilidade. Mas sempre segue aquela ideia que pode ter uma influência genética e tal. Mas envelhecer com algo para fazer e alguém para nos visitar ou a gente visitar, eu acho que é um remédio muito bom. Perfeito. Virgínia, queria falar alguma coisa? Eu queria, assim, ó, porque a escola mudou. A escola não é mais confessional, né? Ela não ensina mais religião. A família mudou. A mãe acha que a criança tem que escolher a religião quando for grande. Então, eu acho que tem muitas coisas que impedem que o adolescente tenha fé, se segure nas mãos de Deus e acho que talvez isso seja um dos aspectos que deixe o adolescente mais vulnerável à depressão e a não achar solução para as coisas. Tem a ver isso? Eu sabe que eu estou fazendo, eu vou conhecendo pacientes, vou conversando, né? E está cada vez mais difícil alguém fazer crisma, alguém fazer comunhão, né? Cada vez mais difícil, porque às vezes as pessoas elas estão cada vez mais desligadas da igreja, né? Então o jovem hoje está cada vez mais longe disso, né? E como a gente falou antes, né? A religião, a religiosidade, ela tem uma importância grande, né? Principalmente a crença, né? Não a religião em si, que é algo que a gente usa para chegar na crença, né? Na fé em si. Então, ter fé em algo, né? Sempre vai ser muito importante. Porque se tu não acredita num amanhã, tu não vai querer viver o hoje, né?
Exatamente, eu acho isso. Acho que a gente tinha que arrumar a escola, arrumar a família para diminuir essa necessidade do jovem. Eu acho que o jovem não se agarra a nada mais, só a coisas materiais, que ele está sempre querendo coisas e fica sempre insatisfeito e entra em depressão. Me parece isso, sabe? E São alguns bate fatores, com né? os teus dados. São alguns fatores que estão ali, né? Por isso que os adolescentes cometem mais suicídio, porque eles querem as coisas tão rápido, e as coisas não acontecem tão rápido que eles se frustram e não conseguem lidar com a frustração. Acho que quem consegue lidar com a frustração tem menor probabilidade de cometer suicídio. Doris, Boa noite. Eu queria fazer duas colocações. Primeiro, dizer para a Carla que a colocação dela foi ótima, porque realmente é um trabalho que seria bem importante para o Rotary. Inclusive, o ano passado, o presidente de Rotary Internacional, a preocupação dele, dos lemas e das causas que ele queria atingir era a saúde mental, porque ele teve um irmão que se suicidou. Então, é bastante importante para o Rotary atuar nessas situações. E também dizer que realmente o Rotary nos faz muito bem, doutor, pelo companheirismo que nós temos, pelas amizades que fazemos e pelo bem que nós fazemos aos outros. A gente serve os outros, mas nós somos mais beneficiados do que os que nós achamos que estamos beneficiando. É muito importante para nós o Rotary, inclusive para pessoas idosas, eu acho extremamente importante pela convivência com pessoas mais jovens e com vários tipos de pessoas e com pessoas de várias profissões. Então, o Rotary é muito enriquecedor para a pessoa. Queria fazer essa colocação. obrigada, Doris. Governadora Graça, querida, veio participar conosco lá de Pirassununga, São Paulo. A palavra é tua. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o doutor Sérgio. Ele pôde responder algumas das minhas dúvidas e eu quero trazer para vocês duas situações. Eu conheço uma pessoa que ela sempre foi muito tímida, sempre calada, sempre quando nós estávamos reunidos entre os amigos, ele sempre era uma pessoa muito reservada. Eu achava que isso fazia parte da personalidade dessa pessoa. Aí ele teve depressão, começou a se tratar da depressão, e ele também, associado a isso, ele teve um câncer de tireoide. E no tratamento do câncer de tireoide, ele parou de tomar os medicamentos que o seu psiquiatra havia solicitado. E nessa segunda-feira, ele saiu da casa dele, foi até a loja da filha, tarde, umas 7 horas da noite, e se suicidou. Então, eu perdi esse amigo nessa segunda-feira, pai de família, um grande trabalhador, uma pessoa maravilhosa. Deixou 2 filhas, uma já é oficial da Força Aérea Brasileira, piloto de caça, a outra filha é bióloga, a esposa trabalha no fórum da cidade, ele trabalhava na Caixa Econômica, então era uma família que você olhava e falava assim, que coisa bonita, né? Que coisa extraordinária. Mas eu sempre achava ele muito quieto. E quando eu estava numa reunião de Rotary do meu clube na segunda-feira, eu recebo a notícia que ele havia se suicidado. A Doris falou muito bem que eu fui governadora do ano passado, este ano que se passou, e o meu presidente se preocupou muito com a saúde mental. E eu vou dizer para você, doutor Sérgio, que para mim foi um presente, porque a minha história também, eu perdi minha filha, a única filha, depois, logo em seguida, perdi meu marido, e aí você falou assim que a família, né? Eu sou filha única.
Moro numa cidade que não é minha, meus parentes mais perto estão em Paraty. E aí nós vamos chegar naquilo que eu quero dizer para vocês, a importância do Rotary. O Rotary na minha vida me salvou. Eu entrei em depressão, uma depressão extremamente profunda. Ninguém acreditava que eu estava depressiva, porque eu tive que tocar um distrito durante um ano rotário e lutando com a minha depressão. E hoje eu digo que vale a pena fazer parte de uma organização como o Rotary, como também vale a pena os jovens conhecerem o que é o Interact, o Rotaract, que são os clubes da juventude, que é o momento que você percebe que você não está só, que você faz parte de um contexto mundial, não é só local, é mundial. Que o seu papel, a sua pessoa, ela é importante. Você começa a pensar muito mais. Acho que a religião é extremamente fundamental, eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Todo mundo olha para mim e fala, Graça, como é que você conseguiu chegar até aqui? Até hoje eu não sei. Mas eu digo categoricamente, como eu falo para minha terapeuta, como eu falo para os meus médicos. Além do apoio que eu tenho nisso, é essa organização que está aqui reunida hoje, preocupada com jovens, preocupada com idoso, preocupada com o ser humano. Eu sou uma pessoa que, se eu tivesse que parar e olhar para a minha vida, desculpa, doutor Sérgio, era aquele tipo de pessoa que falaria, já teria cortado os pulsos, né? Mas não, eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida tem um propósito e eu faço parte de uma engrenagem que precisa de mim. Então, eu acho que todos nós que estamos aqui nessa noite, aliás, eu entrei nessa reunião a convite da Andréia, que eu acho que ela sabia que eu precisava ouvir o que eu tive que ouvir hoje, que é uma grande... Eu tenho uma amizade no Rio Grande do Sul, estou aqui no estado de São Paulo, e ela é uma pessoa que todos os dias, eu estando bem ou não, que ela sabe quando eu não estou bem, ela me diz um bom dia, pergunta como eu estou. Então, isso é o Rotary, isso é a nossa organização. Então, eu quero dizer para vocês que eu me sinto orgulhosa desta reunião, me sinto orgulhosa de participar e, acima de tudo, conhecer o doutor Sérgio, que começou assim a colocar certas posições que realmente eu, como jornalista, né? Eu já tinha feito há muitos anos atrás uma matéria sobre isso, mas eu nunca podia imaginar que eu fosse viver toda uma situação que pudesse me levar a isso. Entrei em depressão, sim. Estou fazendo tratamento, sim. Mas quem conversa comigo fala, Graça, como assim? Aonde? Mas a gente sabe o que a gente passa, né? Só que, infelizmente, eu não tenho parentes, porque, infelizmente, perdi minha única filha. O único companheiro de 40 anos também partiu. Moro numa cidade que não é minha. Sou filha única. Então, eu tive no Rotary um porto seguro. Eu quero dizer para vocês que ele realmente nos ajuda. Então, eu quero agradecer profundamente a Andréia. Quero agradecer esse distrito 4.780, que não é a primeira vez que eu participo de reuniões desse distrito, que me inspiram profundamente. E, acima de tudo, doutor Sérgio, ter conhecido, porque realmente eu gostei quando o Inácio virou e falou assim, porque não tem a palestra, não tivemos na escola, você já foi na bucha, ninguém nunca me convidou. Então, está aí a oportunidade. Gostaria muito de estar no Rio Grande do Sul para poder convidá-lo, mas quem sabe uma reunião aqui no meu distrito eu possa convidá-lo para que você possa falar a respeito, porque acho que muita gente precisa ouvir aquilo que você nos trouxe hoje. Eu quero agradecer de coração. Eu sempre falo na minha vida que nada acontece por acaso. E eu estou vindo de Ribeirão Preto, que eu estive no meu médico, deu tempo, eu entrei correndo, então nada é por acaso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, aliás, pessoas aqui que eu tenho um carinho muito grande, Doris, André, Andréia, outras pessoas aqui que eu vejo em reuniões, e quero dizer, eu sou categórica, Rotary salva vidas, não é só a vacina, não. Obrigada, gente, um beijo no coração de vocês. Obrigada, Graça querida. Pois eu vi que tu entrou depois, eu digo, a Graça está aí. Obrigada por ter vindo. Passa a palavra agora. Não sei se o doutor Sérgio quer falar alguma coisa que a Doris falou e que a Graça falou. Primeiro eu quero dizer que eu lamento muito a perda do amigo, né? Que realmente quando a gente perde alguém querido, e claro, da filha, e do marido, e eu acho que realmente é verdade. Quando a gente tem um propósito na vida, tudo fica diferente, né? Então a gente tem que sempre buscar um propósito na nossa vida, porque se nós estamos aqui é para algum propósito, né?
E às vezes, quando morre alguém que a gente gosta, também é porque a gente precisa procurar um propósito. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado com coisas que não são importantes, né? E aí, acho que o que é mais importante ainda é o ser humano. Almança, por favor, nosso governador de São Cepé. Opa! Boa noite, companheiros. Em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Sérgio, uma belíssima explanação, e acredito que a maioria das nossas comunidades não tem o conhecimento que a gente precisaria ter sobre esse grave, né, situação que acontece com o suicídio. E gostaria de cumprimentar a governadora Graça, maravilhosa colocação. Parabéns, muito obrigada pela sua participação também. Agradecemos, foi brilhante a sua colocação. Eu gostaria só apenas de colocar assim, doutor, com relação ao nosso período da pandemia, da Covid-19, existiu alguma alteração estatística? Houve alguma retração? Houve alguma, né, algum caso assim que fosse mais grave em relação a esse fato? Porque a gente tomou de surpresa. Eu posso dizer, por mim, aquela situação que se iniciou, né? Inclusive, iniciou com a governadoria do governador André, né? E a gente ficou realmente surpreso com aquilo ali. Ficamos, eu e a minha esposa, que está aqui também assistindo, entre quatro paredes, para administrar, para governar um distrito, para saber das situações das nossas comunidades. Então, foi um período de um desafio muito grande que a gente teve. Mas, graças à força que o Rotary nos dá, a magia que o Rotary nos transmite, né, a gente teve a situação de conseguir administrar o distrito, né? Mas realmente foi uma surpresa e eu acredito que na comunidade, no seu dia a dia, as pessoas também ficaram bastante, né, preocupadas com essa situação. Não sei se teve alguma, o senhor poderia nos dizer algumas coisas, se realmente alterou alguma coisa com relação a esses tristes acontecimentos de suicídio, né? Então, realmente tenha chocado alguém, não sei, né? Que a gente não tenha conhecimento. Seria essa a minha colocação, doutor. O que nós sabemos com relação é que é difícil você fazer um levantamento dentro do tempo de Covid e dentro e do fora. Aquele trabalho que eu mostrei, 2010 a 2019, foi antes do Covid. Isso. Nós ainda não temos dados do Covid, especificamente, a partir de agora, tá? Do Brasil, pelo menos. O que nós sabemos é que aumentou, sim, o número de pessoas com ansiedade e com depressão, mas ainda a gente não tem ainda um levantamento com relação ao suicídio. A gente acredita que isso aconteceu por alterações do vírus no cérebro da gente mesmo, tá? Então, seria um fator externo, vamos dizer assim, né, ambiental, que deve ter interferido na nossa organização cerebral. Então, por isso que aumentou a depressão. Além do que, a questão de ficar só em casa e não interagir, isso com certeza também foi um fator ambiental que aumentou ainda a chance dos indivíduos. A gente também não trabalhava, né? É como se tivesse todo mundo desempregado, né? Então, mente que não é ocupada, né? A gente começa a ter alguns pensamentos que não são bons, né? Então, e também tem o seguinte, pessoas idosas a gente não visitava mais porque não queria levar o vírus, né? E aí essas pessoas que eram idosas ficaram mais isolados ainda. Então, é provável que quando tivermos estudos aqui no Brasil, haverá sim um aumento do índice de suicídio. Também houve muita separação, né? Muito divórcio, porque as pessoas elas estão tão acostumadas a trabalhar e cada um chega em casa, dá oi, tchau, que quando tem que ficar junto a gente sabe se realmente se gostam, né? Não sei se eu ajudei a responder, mas realmente não tem ainda trabalho de suicídio, mas só a gente sabe que depressão e ansiedade aumentou sim. Obrigado. Tá bom. Nada. Obrigado. Nós estamos chegando no fim, doutor. Tem mais duas perguntas. Uma que está no chat
Como podemos auxiliar as famílias no luto após suicídio? Eu acho que estar presente ali já é uma grande ajuda, um grande apoio. Não é o que a gente fala, mas a nossa presença ali já é muito importante. Aí vai entrar muito a nossa questão profissional, né, de fazer um apoio, de conversar. O grupo é muito importante para isso. Provavelmente a Graça teve no grupo uma resposta muito boa. As pessoas devem ter, só o fato delas estarem ali já deve ter dado um conforto. Eu vejo muitas pessoas que quando falece um ente querido, elas ficam vendo quem foi, né? Depois que passa o evento para saber, essa pessoa veio, porque ela está tão abalada que aquele momento ela nem consegue lembrar de todo mundo, né? E isso é muito importante. Eu acho que a presença é o melhor dos apoios, né? Às vezes não é nem falar, é só abraçar a pessoa. Isso tem um significado muito maior do que uma fala. Então, eu acho que abraçar a pessoa já seria muito bom, né? Agora tem que ver se essa pessoa vai desenvolver ou não uma depressão, aí é outros 500. Mas é normal a gente ter um luto que pode levar até um ano, né? Tem pessoas que hoje têm uma patologia que nós chamamos de transtorno depressivo. Agora eu me lembro, esqueci o nome, mas é um transtorno depressivo relacionado ao luto. Luto prolongado. Transtorno depressivo de luto prolongado, que é quando a pessoa ultrapassa esse um ano. Aí sim essa pessoa merece um tratamento medicamentoso. Mas se não, eu acho que o abraço funciona bem. Perfeito. Não sei se o nosso cantor de Jaguarão queria pediu para falar, desistiu. Cantor, eu queria ter dado um gancho na hora que o senhor ali falou, me esqueci o nome dele, se as redes sociais, na época da pandemia, influenciaram também nesses casos de suicídio, que, como o senhor disse, não tem os dados certos ainda, mas eu acredito que as redes sociais influenciaram negativamente para isso, né? Sabe que eu acho que o isolamento social foi o mais importante. Talvez até a rede social, nesse momento, tenha ajudado. Ao contrário, porque com rede social as pessoas se comunicavam com outras pessoas, né? Eu acho que a rede social, nesse momento, foi muito boa. Eu me lembro que tinha pessoas tocando música na internet, eu olhava, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Eu peguei Covid porque eu teimei em atender paciente. E não foi muito Uhum. fácil. Eu peguei quando não tinha a vacina ainda. Olha, eu vou dizer que não é uma coisa muito fácil. E até hoje eu tenho problema pulmonar. Então, eu acho que ajudou muito depois que eu melhorei, né? Ter algo para fazer, né? Ajudou. Para ver. Então, as redes sociais, eu acho que em algum ponto, naquele momento, eu posso dizer que ajudou. Eu concordo, Perfeito. doutor, Muito porque as obrigado. minhas perdas foram na pandemia. As duas perdas foram decorrência da pandemia. E eu vou mais longe ainda. O Rotary não parou. O governador José Almanza deve se lembrar que o Rotary abriu oportunidades em 2020 de uma forma que já começou com o lema profético do ano do André, que o Rotary Exatamente. conectava o mundo. Meu marido não tinha falecido, mas ele falava, quando começou a pandemia, ele falava, esse lema, ele é profético. E aí veio o Rotary abrindo oportunidades. Então, eu concordo com o doutor Sérgio. Eu acho, viu, Inácio, que no momento das redes sociais, eu nunca me senti tão confortável. As mensagens, muita gente perdeu muita gente. Então, as mensagens sobre luto, incentivar, animar, entendeu? As reuniões de Rotary online, o Zoom foi salvador, né? Então, eu concordo. Aliás, eu também, viu, doutor, problema pulmonar até hoje, infelizmente, que eu também tive Covid. Bem Mas colocado. isso aí. Viu, doutor? Como se a gente deixar aqui, nós vamos passar a noite inteira conversando aqui. É, acho É, que nós conversamos algumas vezes, só que não nos enxergamos, literalmente. Quero te agradecer a tua gentileza, o teu carinho, desde o primeiro momento que nós conversamos para você fazer essa conversa com a gente. Já vou aproveitar o gancho que nós vamos planejar um evento numa escola aqui municipal ou pública aqui de Bagé e vamos te convidar
para fazer parte no horário que encaixe e que a gente possa fazer. Nós temos já um evento dia 7 de novembro marcado e a gente vai ver algumas datas e vou ver que data fica boa para ti. Quero te agradecer do coração por ter ficado com a gente esse tempo todo, de ser carinhoso com momentos importantes que a gente está vivendo. E nós, rotarianos, somos, acima de tudo, pessoas que querem fazer o bem. Mas a gente se esquece que o maior bem que a gente faz é para nós mesmos. E um abraço, como faz bem para a alma. Te agradeço por esse carinho. E a gente sabe que a gente, neste plano, nós temos de passagem. Um dia nós vamos estar todos juntos. Mas o que vai ficar para sempre é o nosso carinho, o nosso amor um pelo outro. Obrigado, realmente, doutor. Eu vou passar para a Stephanie para dar continuidade ao encerramento deste evento hoje. Graças a você, foi ímpar para nossas vidas. Bom, eu agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço por todos terem me perguntado. Aí eu gostei muito da conversa. Fico sempre à disposição de vocês. Stephanie? Doutor Sérgio, agradecemos imensamente a sua contribuição e entregamos o certificado de participação no nosso evento. Convido a companheira, ele está sendo apresentado em tela. Que legal. Convido a companheira Claudete Figueira, presidente do Rotary Bagé Charrua, para fazer o encerramento. Microfone? Desculpa. Dou por encerrada o primeiro Fórum Interclubes, Gestão 2024-2025, sobre o lema A Magia do Rotary. Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Nós temos gente de muito lugar do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Depois eu quero agradecer todos os clubes. Nós não nominamos todos os clubes, porque fica difícil, a gente depois falta algum, então agradecemos geralmente. Governadores, nós temos aqui governadores de vários lugares. O Rotary tem a sua política, a sua ideia de julho a junho de cada ano é um mandato de governador. Ele dá. E nós, eu fui governador 2019, 2020, depois o Moacir Almanza, que foi 20, 21, e assim vai. 20, 21, e assim vai. E agradeço a vocês, e tivemos vários governadores, companheiros de Rotary, futuros governadores aqui presentes, e pessoas que tenho certeza depois de hoje vão trazer mais o Rotary e vão fazer a nossa roda continuar a girar. Ficamos em companheirismo aqui. Obrigado, doutor. Eu sei que não tem sido, a vida de médico não é fácil, está sempre correndo, mas fica à vontade, os companheiros aqui fiquem à vontade também. Boa noite, companheiros. Um beijo para vocês. Vou descansar, porque desde cedo, na estrada. Boa Beijo. noite, Tchau, tchau. querida. É um prazer enorme. Prazer foi todo meu. Boa noite a Obrigada, gratidão. Foi maravilhosa a noite. Boa noite, Obrigada, doutor Sérgio. Muito obrigada, realmente. Boa noite, obrigada. Muito Então, proveitosa. fica no aguardo aí. muito boa a palestra. Obrigado. Muito boa. Obrigada pela presença de todos. Muito boa mesmo. Boa noite a Obrigado, todos. obrigado, doutor Sérgio.